Ser subestimado é uma experiência que corrói por dentro de uma forma muito específica. Não é apenas sobre não ser visto. É sobre ser visto e considerado insuficiente. É sobre alguém olhar para você e decidir, consciente ou inconscientemente, que você não tem muito a oferecer, que não vale a pena investir atenção ou energia em você, que você é facilmente descartável ou substituível. E essa experiência deixa uma marca porque mexe com algo fundamental na psique humana. O desejo de ser reconhecido, valorizado, respeitado. Mas aqui está a questão central que vamos explorar hoje. Você realmente precisa da admiração de quem te subestimou? E se a resposta for não, por que isso ainda te incomoda? E se a resposta for sim, existe um caminho saudável e digno para conquistar essa admiração, sem se rebaixar ou se perder no processo. Vamos começar com uma verdade difícil, mas necessária. A motivação para despertar admiração em alguém importa mais do que o resultado. Se você quer a admiração de quem te subestimou para validar seu valor, para provar que você não é o que essa pessoa pensou, para alimentar seu ego ferido, você está construindo sua autoestima em fundação podre. Você está dando poder para a opinião dessa pessoa definir quem você é. E não importa quanta admiração você eventualmente conquiste dela, nunca será suficiente porque a ferida verdadeira é interna. É a crença de que você precisa dessa validação externa para ser suficiente. Mas se você quer despertar admiração como um subproduto natural de você se tornar genuinamente admirável, de você desenvolver qualidades e conquistas que são valiosas independentemente de quem reconhece, então estamos falando de algo completamente diferente. Estamos falando de usar a experiência de ser subestimado como combustível para crescimento real, não como motivação para performance externa. E os estoicos têm muito a ensinar sobre esse caminho mais saudável e sustentável. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre não permitir que as opiniões dos outros perturbem sua tranquilidade interior. Ele era literalmente o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, e ainda assim dedicava energia mental significativa a não se deixar afetar por críticas, subestimações ou opiniões alheias. Por quê? Porque ele entendia que dar poder às opiniões dos outros sobre você é entregar a chave da sua paz interior para pessoas que podem nem merecer essa influência. Então, o primeiro passo para despertar admiração saudavelmente é parar de precisar dessa admiração para se sentir completo. Isso parece paradoxal. Como despertar admiração se você não se importa com isso? Mas é exatamente o paradoxo que funciona. Quando você genuinamente não precisa da admiração, quando você está focado em crescer e melhorar por razões internas, você desenvolve uma autossuficiência e confiança que são magneticamente atraentes. As pessoas admiram quem não precisa de admiração. As pessoas respeitam quem não mendiga respeito. Essa é a primeira grande lição estoica sobre o tema. Agora, reconhecendo essa base filosófica, vamos falar sobre o caminho prático. Existem ações concretas que você pode tomar que naturalmente resultam em admiração, incluindo de pessoas que te subestimaram. E essas ações todas têm algo em comum. Elas te transformam em alguém genuinamente admirável. Não apenas na aparência, mas na substância. Porque a admiração superficial baseada em performance é frágil e temporária. A admiração profunda baseada em caráter e conquistas reais é sólida e duradoura. O primeiro pilar prático é excelência silenciosa. Pare de falar sobre o que você vai fazer e simplesmente faça. As pessoas que te subestimaram formaram uma opinião baseada em quem você era ou como você se apresentava em um determinado momento. Palavras sobre mudança não vão alterar essa opinião. Só ações consistentes ao longo do tempo fazem isso. Então entre em modo de execução silenciosa. Você tem um objetivo profissional. Trabalhe nele todos os dias sem anunciar. Você quer melhorar sua forma física? Treine consistentemente sem postar cada treino. Você quer desenvolver uma habilidade? Pratique sem buscar validação constante. Epicteto ensinava que devemos focar no que está sob nosso controle e soltar o que não está. Suas ações estão sob seu controle. A admiração dos outros não está. Então foque totalmente nas ações, na excelência
no crescimento real. E confie que os resultados virão, incluindo mudança na percepção dos outros. Mas esses resultados não podem ser sua motivação primária porque você não controla eles. Sua motivação primária precisa ser tornar-se melhor porque é o correto a fazer. Porque é quem você quer ser, independentemente de reconhecimento. O segundo pilar é a transformação visível, mas não anunciada. Há uma diferença entre buscar atenção e simplesmente permitir que sua evolução seja notada naturalmente. Quando você melhora genuinamente, quando você cresce realmente, isso se torna visível mesmo sem você precisar apontar. Seu corpo fica diferente se você está treinando sério há meses. Suas conquistas profissionais aparecem naturalmente em conversas, sem você precisar forçar. Sua paz interior transpira na forma como você lida com situações estressantes. As pessoas que te subestimaram vão notar essas mudanças porque contraste chama a atenção. Elas tinham uma imagem de quem você era, e de repente você não se encaixa mais nessa imagem. E isso gera curiosidade inicial, depois respeito, depois admiração se a transformação for genuína e sustentada. Mas, crucial, você não está fazendo isso para elas notarem. Você está fazendo porque decidiu que merece sua própria melhor versão. As pessoas notarem é apenas um efeito colateral. O terceiro pilar é dignidade inabalável em todas as interações. Mesmo quando você estava sendo subestimado. Como você reagiu? Se você reagiu com raiva defensiva, com tentativas desesperadas de provar seu valor, com ressentimento visível, você apenas reforçou a subestimação. Mas se você reagiu com calma, com uma aceitação quase indiferente da opinião alheia, com dignidade que não precisa se defender porque sabe seu valor, independentemente de reconhecimento externo, você plantou uma semente de dúvida na mente de quem te subestimou. Sêneca escrevia sobre como o sábio não se perturba com insultos porque ele sabe quem é. Quando alguém te subestima e você não reage com desespero para provar o contrário, mas simplesmente continua seu caminho com confiança tranquila, você comunica algo poderoso. A opinião dessa pessoa não define você, e isso em si já começa a mudar a dinâmica. A pessoa começa a questionar: por que ele não está tentando me convencer? Por que ela não parece afetada? Será que eu errei na avaliação? O quarto pilar é competência demonstrável em áreas que importam. A admiração genuína vem de reconhecer habilidade, conhecimento ou capacidade superior em algo. Então, identifique áreas onde você pode desenvolver competência real. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser tornar-se excepcionalmente bom no seu trabalho. Pode ser desenvolver expertise em um hobby. Pode ser tornar-se conhecido por resolver problemas específicos que outros acham difíceis. Pode ser cultivar sabedoria sobre temas específicos através de leitura e reflexão profunda. Marco Aurélio era admirado não apenas por sua posição, mas por sua sabedoria demonstrada em decisões, por sua justiça em julgamentos, por sua capacidade de liderar com virtude em tempos extremamente difíceis. Sua competência como líder e filósofo era inegável mesmo para seus críticos. E é esse tipo de competência que você precisa desenvolver. Não competência performática, mas habilidade real que gera resultados tangíveis. Quando você tem isso, a admiração vem naturalmente porque há algo genuíno para admirar. O quinto pilar é consistência de caráter ao longo do tempo. Qualquer um pode ter um momento de brilho, mas ser consistentemente íntegro, consistentemente competente, consistentemente confiável, mês após mês, ano após ano, isso é raro e admirável. As pessoas que te subestimaram podem ter te julgado baseadas em um momento, uma fase, uma versão anterior de você. Mas se você consistentemente demonstra qualidades admiráveis, eventualmente até os mais céticos precisam reconhecer. Isso não é sorte, isso não é fase, isso é quem essa pessoa realmente é. Epicteto falava sobre virtude como o único bem verdadeiro. Quando você vive virtuosamente de forma consistente, quando você é honesto mesmo quando seria mais fácil mentir, quando você é bondoso mesmo quando seria mais conveniente ser cruel, quando você mantém sua palavra mesmo quando ninguém está checando, você constrói uma reputação sólida. E reputação sólida gera admiração, incluindo daqueles que inicialmente não te viam claramente. O sexto pilar é indiferença genuína à opinião de quem te subestimou.
E aqui está o paradoxo final e mais poderoso. Quanto menos você se importa com a admiração dessa pessoa específica, mais provável é que você a conquiste. Por quê? Porque quando você genuinamente não se importa, você não está performando para essa audiência. Você está vivendo autenticamente. E autenticidade é magnética. Quando você está livre da necessidade de impressionar, você age de forma mais natural, mais confiante, mais genuína. E essas qualidades são universalmente admiráveis. Mas vamos ser honestos. Alcançar indiferença genuína é difícil, especialmente se a subestimação veio de alguém cujo respeito você valorizava. Então, como chegar lá? Primeiro, expanda radicalmente seu círculo. Busque reconhecimento e validação de múltiplas fontes. Mentores que te veem claramente, pares que te respeitam, resultados mensuráveis que não mentem. Quanto mais você tem validação saudável de múltiplas direções, menos a opinião de uma pessoa específica importa. Segundo, trabalhe ativamente no seu diálogo interno. Toda vez que pegar você mesmo obcecando sobre o que aquela pessoa pensa de você, conscientemente redirecione. O que eu penso de mim? Estou vivendo de acordo com meus valores? Estou crescendo? Estou me tornando quem quero ser? Se as respostas são sim, então a opinião de qualquer pessoa específica se torna secundária. Se as respostas são não, então você tem trabalho a fazer. Mas esse trabalho não é sobre impressionar alguém, é sobre honrar seus próprios padrões. Terceiro, pratique o que os estoicos chamavam de visualização negativa. Imagine o pior cenário. Essa pessoa nunca te admira, nunca reconhece seu valor, mantém a opinião subestimada para sempre. E então, sua vida acaba, seu valor desaparece. Você não pode ser feliz? Quando você realmente processa essa possibilidade e percebe que você ficaria bem mesmo assim, o poder da opinião dessa pessoa sobre você se dissolve. Você se liberta. Agora vamos abordar algo importante. E se a pessoa que te subestimou eventualmente demonstra admiração? Como você responde? A tentação vai ser enorme de esfregar isso na cara dela, de finalmente ter aquele momento de: viu, você estava errado sobre mim. Mas isso seria pequeno, seria reduzir toda a sua jornada de crescimento a um momento de vingança mesquinha. O estoico responde diferente. Marco Aurélio dizia que quando alguém te ofende, perdoe imediatamente. Não por fraqueza, mas porque guardar ressentimento te corrói. Então, quando alguém que te subestimou demonstra admiração ou reconhecimento, você pode aceitar com graça, sem arrogância, sem rancor. Você pode simplesmente dizer: obrigado, aprecio você dizer isso, e seguir em frente. Você não precisa desse momento de validação tanto quanto pensava que precisava, porque já se validou através do seu crescimento e ações. Ou, dependendo da situação e do relacionamento, você pode até usar isso como oportunidade para reconexão saudável. Se a pessoa admite que te julgou mal e demonstra mudança genuína em como te trata, você pode escolher dar uma segunda chance ao relacionamento. Não porque você precisa dela, mas porque você é seguro o suficiente para não guardar rancor, e maduro o suficiente para reconhecer que pessoas crescem e mudam, incluindo em como veem os outros. Mas aqui está o teste. Se a admiração nunca vier, se a pessoa permanecer cega ao seu valor indefinidamente, você está genuinamente ok com isso? Se a resposta é não, se isso ainda te corrói, então você tem mais trabalho interno a fazer. Porque a meta não é despertar admiração em alguém específico, é se tornar admirável de forma tão genuína e profunda que a admiração vem naturalmente de múltiplas fontes, e a falta dela de qualquer fonte específica não te abala. Sêneca escrevia sobre como o sábio é autossuficiente, não precisando de nada externo para sua felicidade. Isso não significa isolamento, significa que sua paz interior não depende de fatores externos, incluindo admiração alheia. Quando você alcança esse estado, você paradoxalmente se torna mais admirável, porque há uma solidez nessa autossuficiência que as pessoas reconhecem e respeitam intuitivamente. Vamos também discutir o timing. Transformação real leva tempo. Se você foi subestimado hoje e espera despertar admiração amanhã, você está sendo irrealista e está se preparando para a frustração. Mudança genuína, crescimento real, desenvolvimento de competências e caráter. Tudo isso leva meses e anos, não dias ou semanas.
Então você precisa ter paciência estoica, fazer o trabalho consistentemente e confiar no processo sem ficar checando constantemente se a percepção alheia já mudou. Epicteto comparava o desenvolvimento filosófico a um atleta treinando. Você não treina um dia e espera ganhar as Olimpíadas no dia seguinte. Você treina dia após dia, ano após ano, e eventualmente os resultados aparecem. Mesmo assim, um atleta não treina apenas para ganhar competições. Ele treina porque ama a disciplina, o processo, a melhoria constante. A vitória é consequência, não motivação primária. Aplique essa mesma mentalidade ao seu crescimento pessoal. E vamos ser realistas sobre algo. Algumas pessoas nunca vão te admirar. Não importa o quanto você cresça ou conquiste. Algumas pessoas estão tão presas às próprias limitações, inseguranças e cegueiras que são incapazes de reconhecer valor em outros, especialmente em outros que elas já categorizaram mentalmente de certa forma. E você precisa fazer paz com essa possibilidade. Nem todo mundo tem a capacidade de ver claramente, e isso diz tudo sobre eles e nada sobre você. Marco Aurélio lidava com inimigos políticos que o odiavam independentemente do que ele fazia. Ele poderia ter se consumido tentando ganhar a aprovação deles, mas escolheu diferente. Ele focou em fazer o certo, em servir Roma da melhor forma possível, em viver de acordo com virtude, e deixou que os inimigos pensassem o que quisessem. Sua paz interior não dependia da aprovação deles, e é essa a atitude que você precisa cultivar. Então, resumindo o caminho estoico para despertar admiração saudavelmente. Primeiro, questione por que você quer essa admiração e faça o trabalho interno de soltar a necessidade dela. Segundo, foque em transformação genuína através de excelência silenciosa, trabalhando em você mesmo sem anunciar ou buscar validação constante. Terceiro, mantenha a dignidade inabalável em todas as interações, nunca se rebaixando ou defendendo desesperadamente. Quarto, desenvolva competência demonstrável em áreas que importam, tornando-se genuinamente bom em algo. Quinto, seja consistente ao longo do tempo, provando que não é sorte ou fase, mas quem você realmente é. Sexto, cultive indiferença genuína, expandindo fontes de validação, trabalhando o diálogo interno e processando o pior cenário. E reconheça que a admiração pode vir ou não de pessoas específicas, e seu crescimento e paz interior não dependem disso. Você está fazendo isso por você, para honrar seu potencial, para viver de acordo com seus valores. Se outros admiram, ótimo. Se não, você está bem de qualquer forma porque construiu autoestima em fundação sólida de ações e caráter, não em opinião alheia. O irônico final: quando você realmente alcança esse estado de autossuficiência emocional, quando você genuinamente não precisa da admiração de ninguém específico, porque sua validação vem de dentro e de múltiplas fontes saudáveis, é exatamente quando você se torna mais amplamente admirado. Porque as pessoas sentem autenticidade. Elas sentem quando alguém não está performando para a aprovação, mas simplesmente sendo genuinamente excelente. E isso, mais que qualquer estratégia ou tática, é o que gera admiração duradoura e profunda. Se este vídeo te ajudou a entender que a admiração verdadeira vem de crescimento genuíno, não de performance para aprovação alheia, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa parar de buscar validação externa e começar a construir valor real. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando como viver com dignidade e autossuficiência através da filosofia estoica.